gente, tudo bem? Continuando o vídeo anterior, né, ainda sobre a Lei do Triunfo de Napoleão Hill. Nós vamos falar agora sobre o objetivo definido, que é a segunda lição, tá? Nós falamos no primeiro vídeo que significava que cada vídeo seria dito como uma lição diferente. São 16 lições, então vão ser 16 vídeos falando a respeito dessa filosofia, que eu vou dizer assim, uma filosofia de vida perfeita, tá? Como eu disse no outro vídeo, esse livro deveria ser uma obrigação todo mundo lê-lo, tê-lo como livro de cabeceira, porque na verdade essa filosofia é uma filosofia realmente do autodespertar, do autodesenvolvimento, na sua mais pura essência. Tudo que a gente conhece hoje em relação a Mastermind, a Brainstorm, a filosofias do sucesso, a PNL, ela teve a partir deste cara aqui, Napoleão Hill, né? Porque o que ele fez? Ele conviveu com os maiores líderes da época dele, querendo descobrir por que algumas pessoas tinham sucesso e eram felizes e outras pessoas não tinham sucesso e nem eram felizes. Então ele ficou 25 anos para escrever essa filosofia. É lógico que nesses 25 anos ele foi escrevendo outros livros e tudo mais, alguns virou best-sellers, nós vamos estudar eles também. Mas a questão aqui é que esse livro aqui, ele realmente ele tem o conhecimento completo para que você possa realmente entrar num loop, num loop de autodesenvolvimento, numa fase de autodesenvolvimento, vamos dizer assim, né? Então vamos lá. A primeira lição nós falamos justamente sobre que ele observou que realmente a diferença estava na mente das pessoas. Hoje não é escondido, não é segredo para ninguém que realmente a nossa mente é a responsável pela nossa vida, né? Existe um princípio psicológico aí por trás disso tudo, que está todo mundo utilizando agora, sabendo disso ou não, mas o interessante de saber disso é justamente o controle que você pode começar a ter na sua vida, tá? Não como alguns pregam que você fará 3 passos ou 10 passos e sua vida melhorar da noite por dia. Não como eles pregam sobre salto quântico, né? Sobre dar uma guinada, uma virada na sua vida da noite por dia, como se o Mastermind fosse algo mágico a ser feito, tá? E o interessante de ler esse livro é porque justamente Napoleão Hill desmistifica tudo isso, tá? Mas existe sim uma lei psicológica que está todo mundo utilizando agora, consciente ou inconscientemente, que é a lei mental mais simples e mais poderosa que poderia existir, tá? Que é a lei do subconsciente. É como se nós tivéssemos uma mente interior, uma mente maior, vamos dizer assim, do que essa que a gente utiliza para raciocinar, se comunicar, se relacionar com o meio. Esse subconsciente estaria inconscientemente dentro de nós, né? A gente não tem consciência disso. Só que ele seria o responsável
por tudo que acontece em nossa vida, de bom e de ruim. Ele não tem essa perspectiva do que é bom e do que é mal. Essa força interior que todo mundo tem, ela está agora te dando respostas, experiências, soluções que você espera que ela te dê. Então é um paradoxo muito grande, porque ao mesmo tempo que você tem um poder do universo dentro de você, você sempre só conseguirá utilizar aquilo que sua mente consciente permite, aquilo que seu raciocínio permitir. Mas o que acontece, o fato é o que todo mundo hoje está pregando sobre hábito, sobre crenças. Na verdade, o princípio é simples. Essa mente interior que está dentro de todo mundo agora, ela é uma mente impulsionadora, motivadora, inspiradora. Ela que nos impulsiona as nossas ações, as nossas reações do nosso dia a dia. E ela age conforme uma programação que a sua mente consciente e racional traçou para ela, ou permitiu, ou permite que ela faça. Por isso que a gente se identifica tanto com as nossas próprias atitudes e pensamentos. Porque, na verdade, essa lei começa justamente dentro da nossa mente, né? Ela começa em nossos pensamentos. Os pensamentos que a gente costuma pensar neles, sem esforço para pensar neles, ou seja, eles estão presentes, eles estão fortemente presentes em nossa essência, eles estão vibrando junto com a gente. Esses pensamentos que a gente acredita que eles são reais e são verdadeiros, são os pensamentos que moldam essa energia interior que dá dentro de cada pessoa. Então é interessante porque é como eu falei, é como se você tivesse o poder de criar mundos, e você tem, só que você só consiga utilizar aquele que você já tem consciência, ou acredita que é. Então ninguém tem que aprender a utilizar a lei do universo, todo mundo está utilizando ela, né? É a vida, é o natural, é a lei. O que nós temos que aprender é pegar a nossa mente consciente e dar uma expandida nela, expandi-la constantemente e diariamente. E essa expansão da nossa mente consciente é que vai fazer com que a gente utilize essa força divina dentro de nós, cada vez com mais eficácia e com mais resultados positivos, né? Por que eu estou falando isso? Porque essa segunda lição, ele pôs o nome de um objetivo principal definido. É a segunda lição. Um objetivo principal definido. Eu vou ler os primeiros parágrafos para a gente entrar no assunto, tá? Eu risquei alguns aqui mais importantes, mas vamos lá. Olha que interessante que ele põe primeiro. Este curso de filosofia, pela primeira vez na história do mundo, foi organizado com base em fatores conhecidos, que têm sido e serão sempre empregados por aqueles que triunfam na vida. Ou seja, todas as qualidades de cada lição, das 16 lições que ele pôs aqui, elas podem ser levadas segundo essa lei que eu comentei agora do subconsciente e serem praticadas por você e você tê-las, as 16 práticas, as 16 lições, como habilidades ou como
como atitudes internas impulsionadas pelo seu ser, né? Isso é uma coisa simples, né? O que você tem que fazer é aprender do seu jeito como você vai programar isso dentro de você. Porque eles falam muito de pensamento positivo, mas o que nós temos que entender é que o pensamento positivo, para mim, pode não ser um pensamento positivo para você. Ou um pensamento positivo para você pode não ser um pensamento positivo para mim. Então, a ideia do pensamento positivo, ele causar uma emoção positiva. Então, como a gente sabe que um pensamento é positivo? Quando ele causa em nós emoções positivas. Uma coisa está linkada totalmente à outra, pensamento, emoção. A emoção é um resultado do alinhamento da sua crença com seus pensamentos, com seus desejos. Toda vez que você tem um pensamento, ou um desejo, ou uma vontade, e acredita nela, que é a sua crença, você alinhou, você automaticamente vai sentir emoções positivas. Alegria, felicidade, satisfação, paz, tranquilidade, enfim, é infinito o nome que a gente dê. E se a gente pensa em algo ou deseja algo e não acredita que esse algo pode acontecer, a nossa crença é contra o nosso desejo, automaticamente vamos nos sentir com emoções negativas, que aí são vários nomes que a gente dá também. Tristeza, desânimo, depressão. Depressão, no caso, é a vibração mais baixa que tem. Enfim. Então, mas o que nós temos que entender é que só existe 2 tipos de emoções. Emoção positiva e negativa. Depois vem as escalas, né? O amor, a felicidade, a satisfação, a paz. Mas é uma emoção positiva. E o outro é emoção negativa. Então, quando você sente emoção positiva, significa que seus pensamentos estão alinhados com suas crenças. Quando você sente emoção negativa, significa que seus pensamentos estão desalinhados com suas crenças. Você não está acreditando naquilo que você deseja. E tem a questão também de você alinhar pelo lado negativo, né? Que aí também você se sente mal. Quando você pensa em algo que você não quer que aconteça, e acredita que isso pode acontecer, a gente chama isso de medo, que é a raiz de todo mal, é o que te entrava de conhecer uma pessoa, de crescer no seu emprego, de ganhar mais dinheiro, de ter mais saúde, é medo, tá? Então, o medo ele tem início justamente na sua crença que algo errado ou algo ruim, ou que você esteja desprotegido, ou que algo que você não queira que aconteça pode acontecer. Quando você acredita nisso, você sente emoção negativa também. Então, a emoção é o nosso 6º sentido real, né? Nós temos 5 sentidos físicos e temos 6º sentido, que é o sentido da emoção. O que significa o sentido da emoção? Toda vez que eu sentir uma emoção, eu paro e penso, tá, é uma emoção positiva? Legal, que bom. Que pensamento ou atitude me fez sentir essa emoção positiva? Ah, eu fiz tal coisa, ou eu pensei tal coisa e me fez sentir isso. Ah, então vou fazer mais disso. Por quê? Porque quando a gente sente a emoção positiva, a gente sabe que o nosso cérebro libera endorfina, libera vários neurotransmissores que harmonizam o nosso corpo e traz saúde, né? Então veja bem, acreditar em si mesmo é a verdadeira base para uma saúde mental e física. Olha que interessante. E toda vez que você sentir uma emoção negativa, você para e pensa, o que eu fiz, ou o que eu falei, ou o que eu pensei, ou o que eu imaginei, que me fez sentir essa emoção negativa. Naquela hora você descobre a sua crença e o seu pensamento. E você pode se autoavaliar. Poxa, eu estou acreditando em algo que eu não quero que aconteça, ou eu não estou acreditando em algo que eu quero que aconteça. Então eu estou sentindo essa emoção negativa. E nessa hora você pode alterar, que é aí que está o outro princípio de tudo isso, né? A neurociência veio para poder auxiliar a gente. O que acontece? A neurociência fala que os nossos neurônios,
eles estão constantemente sendo reativados. E aqueles neurônios que não são ativados ou reativados, eles vão perdendo a carga energética e vão sendo desativados. E outros neurônios que você vai fazendo novas atividades ou vai fazendo novas coisas vão sendo ativados. Isso quer dizer que o hábito, a crença pode ser mudada. Só que não como os outros estão querendo pregar em 3 passos, em 1 semana, em 6 meses. Isso é trabalho para uma vida, né? Muita gente questiona ou fica perguntando, poxa, né? Não teria que ser 100%, né? No sentido de você começa a aprender sobre o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, e a pessoa acha que às vezes você tem que ser um santo, né? Nessa concepção religiosa, que foi a religião que inventou, né? Essa questão dessa concepção desse santo virgem, desse santo imaculado, alguma coisa nesse sentido, né? Sendo que o verdadeiro poder de Deus, né? Se o santo está mesmo perto dele, o que fala justamente é que Deus está dentro da gente, né? Somos nós em expressão. Tem que ser totalmente o contrário disso, né? Porque é uma energia totalmente criadora, veja bem, né? Uma energia com esse potencial ilimitado de criação, quanto de prazer, quanto de força, de energia, de imaginação, de criatividade, de satisfação, de felicidade e alegria existe dentro de um ser desse, né? E nós somos extensões dele. Então o que acontece tem como nós mudarmos nossa crença, nossos hábitos, tem como nós mudarmos nossa maneira de pensar e compreender a vida, de enxergar a gente mesmo, de enxergar o próximo, de enxergar a própria vida. E quando realmente você conseguir, né, pôr isso como propósito de vida, você pode realmente ter um desenvolvimento constante, né? Porque o desenvolvimento ele é diário, tá? Você nunca vai saber tudo e você nunca vai chegar lá. Sempre vai ter alguém para te ensinar alguma coisa, para te passar alguma coisa, porque são perspectivas diferentes e únicas. Então, assim, para a gente não perder o foco, vamos voltar aqui na segunda lição, que é o objetivo principal definido. Não devemos esquecer da primeira à última lição que o valor desta filosofia repousa inteiramente no estímulo do pensamento que produzirá no espírito do leitor e não apenas nas próprias lições. Então você vê que a todo tempo ele fala sobre um ser, né, um espírito, uma mente interior, algo dentro da gente que realmente produz esse impacto no nosso dia a dia, realmente pode produzir esse impacto no nosso dia a dia. E o que está acontecendo é que a gente se perde na questão física da coisa, né? Na questão somente física da vida, que também é muito boa e nós estamos aqui para isso, e esquecemos de dar importância também para o que produz tudo isso, para o que produz o movimento, né? Porque a matéria sem o espírito, ela é nada, né? Você vê um corpo, quando o espírito sai dele, ele se torna inerte, né? Vamos dizer, uma vida morta, porque vão outras vidas para ali, né? As bactérias, os fungos, que vão corroer e vão fazer aquilo ali se transformar em outro tipo de energia e voltar para a Terra, né? Mas é o espírito que move o físico, tá? E é o espírito que move a mente. Então, quando você consegue chegar nessa concepção, você começa a até gostar, e é muito interessante, controlar os próprios pensamentos, que é aí que está toda a questão, né? Você controlando seus pensamentos, você pode escolher pensamentos que te façam se sentir bem. Você se sentindo bem, você vai se sentir mais criativo, vai dar mais abertura para que aquela força subconsciente divina possa atuar na sua vida. E você vai ver que as coisas vão se tornar um imã muito mais potente, e as coisas realmente que você focar, dar atenção e quiser que aconteça na sua vida, vão vindo por meios que você nem está esperando que aconteça, tá?
Este curso foi organizado como um estimulante mental, que levará o leitor a organizar e dirigir, por um fim definido, todas as suas forças mentais, aparelhando assim o estupendo poder que a maioria das pessoas desperdiça em ideias vagas, absurdas e sem objetivo. É aquilo que eu estava falando. Como você tem esse poder e o princípio todo está nisso, você sempre tem que lembrar disso, tá? Como você tem esse subconsciente, você tem ele está ali. Ele tem acesso a conhecimentos ilimitados, a poderes e fé ilimitada, mas ao mesmo tempo que ele está ali, ele só vai te dar aquilo que você permitir ou ter consciência. Então, a partir de que você sabe desse relacionamento entre o subconsciente e o consciente, o que você tem que fazer como espírito é começar a largar, controlando os seus pensamentos, a buscar pensamentos que te façam se sentir melhor. Porque automaticamente um pensamento que te faz sentir melhor tem a ver com sua crença sobre felicidade, alegria, prazer, satisfação, desejos realizados. E é aí que as coisas vão começar a acontecer, né? E o interessante que ele coloca aqui como objetivo definido é justamente você trabalhar a sua mente consciente. É você pegar a sua mente consciente, que é justamente o seu foco, a sua atenção, e colocar ele, direcionar ele a um foco só. O que acontece é o seguinte, então voltando ao assunto, a gente tem um subconsciente, ou um ser interior, ou nós, espiritualmente falando, num conceito mais elevado, a gente tem acesso, nós temos acesso pelo subconsciente a essa sabedoria, esse poder divino. Então é como se ele estivesse emanando para nós o tempo inteiro soluções, resultados, ideias, tudo para que a gente possa ter uma vida boa, uma vida de realização, uma vida de satisfação, porque afinal de contas é ele mesmo que está vivendo aqui no corpo, né? É seu próprio ser interior que está tendo essa experiência aí com você neste exato momento. Então o que acontece é que quando você foca numa questão só, esse poder todo ele pode ser direcionado para esse foco, para essa atenção que você está dando em determinado assunto ou desejo. O que acontece é que normalmente, e todo mundo tem acesso a esse poder, nós estamos pensando 1000 pensamentos por segundo. Então essa energia que está chegando para nós 100%, ela está sendo dividida em vários assuntos. E esse nem é a questão e nem é o problema, porque o poder é infinito. Então a gente poderia sim, ou pode sim, focar em vários desejos ao mesmo tempo e esperar que todos aconteçam. O que acontece é que, na verdade, a gente deseja e desdeseja o próprio desejo, né? Normalmente a gente tem um objetivo, a gente tem um desejo e não acredita no nosso potencial de realizar. Ou se acredita no nosso potencial de realizar, a gente não sabe como. A gente não sabe do poder do subconsciente, de tudo, toda a ideia que você colocar ali dentro, ela vai germinar e vai fazer dar resultado. Mas para que isso tudo que eu estou falando aconteça, você tem que ter uma concepção sobre, você tem que acreditar sobre a autoconsciência e a autossuficiência do universo, né? Se você não entender e não sentir, não compreender primeiro que o universo está sendo sim monitorado, orientado, organizado, direcionado por uma inteligência superior e que nós temos acesso a essa inteligência superior de uma forma não racional e não intelectual, mas de uma forma de sentir. Se você não entender que existem leis realmente que está mantendo tudo como está, em equilíbrio e harmonia, se você consegue perceber esse tipo de fonte, esse tipo de inteligência, esse tipo de Deus, e se você consegue entender que está sendo tudo agora, neste exato momento, essa própria força, esse próprio Deus está se expressando,
você pode relaxar e começar a aproveitar os seus desejos, a sua vida, as suas soluções, porque você não está atrás de nada, você não está à procura de nada, você não está à busca de nada. Você está aqui para ser feliz. Só que a nossa felicidade, ela é baseada em realização. A felicidade ela é um estado de consciência. Você não consegue ser feliz e ponto. Você consegue se manter feliz. Então, a manutenção desse sentimento de alegria e felicidade, ela tem que ser focada ou mantida num eterno estado de satisfação e realização constante. Então, por isso que sempre a gente tem um desejo e a partir desse desejo realizado, a gente tem um outro desejo e um outro desejo. Eles falam que isso é o mal da humanidade ou é ambicioso. Isso é o natural do espírito. É Deus em nós. É fazendo com que a gente queira mais e mais e mais e mais e mais. Porque é assim que o universo é feito. É assim que as coisas se criam. É assim que Deus é. Né? Nós temos que aceitar isso. Deus está criando agora por você neste exato momento. Ele é você. Você é Ele. É essa fonte de energia. Se você fechar os olhos, respirar profundo, você pode senti-lo. Você pode sentir as ideias vindas do próprio ser interior agora, nesse exato momento. Para, respira. Deixe os seus pensamentos ir junto com a sua respiração. Quando você inspirar e expirar, sinta o fluxo da mente e deixe os pensamentos correrem. Deixa os pensamentos irem e pensamento vir. Os pensamentos irem e os pensamentos virem. E não se apega a pensamento nenhum. Se você conseguir ficar uns 5, 6 minutinhos, faz essa prática diariamente, você vai ver que com o tempo, as suas ideias sobre o que você focar, se você resolver estudar alguma coisa, se você resolver se relacionar com alguém, qualquer coisa que você resolver fazer, você vai fazer 100% envolvido na situação. Seu espírito vai estar envolvido. Você não vai estar fazendo só a ação pela ação. Você vai estar fazendo a ação pela não ação. Você vai ter se alinhado primeiro com o seu ser interior, então você vai se dedicar, você vai aproveitar aquela ação. É diferente do esforço, tá? Enfim, então o objetivo definido, ele é totalmente ligado ao poder interior divino que todo mundo tem, ao subconsciente, tá? Por que as pessoas que têm algo ou conseguem algo só conseguem depois que querem isso ou decidem ter isso? Porque o universo, a mente funciona dessa forma. Tudo aquilo que você pensa constantemente, seu subconsciente acaba aceitando isso como realidade e acaba impulsionando suas atitudes, pensamentos, ideias, ações das suas células, do seu corpo, ações das outras pessoas, seu reflexo no espelho. Seu subconsciente altera tudo, só altera a sua forma de ver a vida, de compreender a vida. Então, neste momento, você tem todo o poder do universo na sua mão. O que você tem que fazer para mudar de vida, se é isso que você quer? Você tem que pegar um papel, escrever aquilo que realmente você deseja ser, ou ter, ou fazer. E a partir daquilo ali, dá um jeito seu. O caminho tem que ser seu, não tem passos corretos para isso. Você vai ter que dar um jeito. O princípio é um só, mas a forma de utilizar é única, de uma perspectiva única da vida de cada um. Por isso que não existe uma receita para o sucesso que todos vão conseguir, porque isso é único. É o próprio caminho que você tem que descobrir. O princípio está aqui. Tudo que você conseguir colocar para sua mente subconsciente, que é uma mente divina e universal, interligada a tudo que existe, isso vai acontecer. É o que a gente chama de fé. Então, o que nós temos que aprender é como colocar esse desejo ou pensamento, essa ideia que a gente quer que realize dentro da nossa própria mente mais profunda. Inicialmente é pela repetição, pela leitura constante dela.
Só que não adianta você só ler, não adianta você só repetir. Você tem que dar um jeito de interiorizar essas ideias, esses pensamentos. Então, às vezes, um pensamento só não seria interessante. Você teria que escrever vários pensamentos sobre um desejo só, né? Então, eu desejo ter saúde. Então, você escreve, por que eu desejo ter saúde? Por que eu acho que eu mereço ter saúde? E deixa sua mente ir trazendo coisas que vão fazer você vai sentir no seu coração, a cada frase que você escreve, a cada palavra, você vai sentir a emoção. E quando você conseguir chegar num estado sobre esse desejo que você escreveu no papel, de uma emoção positiva sobre isso, você vai ter conseguido interiorizar essa ideia, tá? E a partir daí, se você manter esse sentimento de realização desse desejo, dessa habilidade, dessa realização, a sua energia emitida para o universo será correspondente a isso. E tudo na vida corresponderá a essa energia que você está emitindo. Então aí que as coisas começam a acontecer, né? Então você deseja ter um carro, um certo tipo de carro, né? Então não tem um passo ou uma regra só para que possa conseguir isso. Regra só para isso, né? Para conseguir o carro na garagem. Então, se é um cara muito rico e já tem o dinheiro para conseguir o carro, o que ele vai fazer é pesquisar o melhor tipo de carro para ele, para que ele possa comprar esse carro. E se ele tem as especificações, quanto mais específico, a especificidade ele tem desse carro que ele quer, mais fácil vai ser para ele achar esse carro. Então, o que o universo vai fazer para ele vai ser mais fácil, que vai ser direcionar sites, eu vou ali, vou passar ali, alguém vai comentar, ele vai ser direcionado a concessionária, ao lugar certo que eu fabrico, eu tenho esse material, esse carro que ele quer. Se é um ser que não tem dinheiro, o que vai acontecer é que o universo vai ter que proporcionar esse ser a ganhar o dinheiro. Então, aí também vai uma gama de possibilidades, porque o universo vai trazer pelo lado que cada um permitir ou for de maior acesso para ele, né? Então, se é um ser que trabalha com serviços manuais, provavelmente se ele fizer e colocar para o subconsciente a compra desse carro, o que vai acontecer é que vai pipocar de cliente, vai pipocar de serviço para que ele possa fazer. Aí vai depender dele agora fazer os serviços, fazer o bom serviço, administrar o dinheiro, pegar esse dinheiro e fazer a compra do carro do que ele precisa. Mas o universo sempre está envolvido e ele sempre está trazendo pessoas para que as nossas soluções, os nossos desejos sejam realizados. Isso está acontecendo com todo mundo nesse exato momento, tá? Para o bem ou para o mal. Vai depender do seu foco, tá? Então, essa é a importância de você ter um objetivo principal definido. É com base em você entender em como funciona a lei do universo, né? Quando você entende que você é um ser espiritual que tem uma mente subconsciente, que é um imã, que está nesse exato momento como uma estação de rádio, emitindo pensamentos e recebendo pensamentos, e que você pode controlar esses pensamentos que você emite e recebe através da sua crença, através do seu dia a dia, através do autocontrole sobre como você pensa e compreende a vida, você começa a entender a importância de você focar e de você ter um objetivo, um alvo na sua vida, né? Ou vários alvos na sua vida que correspondem, né? Normalmente nós temos várias áreas, né? Nós temos relacionamento, nós temos trabalho, nós temos esporte, nós temos uma autoexpressão, um lazer, né? Cada um tem algo que gosta específico e a satisfação, a realização desse algo específico é que vai fazer cada um feliz na sua própria perspectiva única, né? Mas o princípio para chegar ali é o mesmo,
né? Existe uma força interior dentro de cada ser. Essa força muitos denominaram como subconsciente, né? Mas é a fonte de vida, é o que os yogis ou os budistas chamam de chi, é a energia da vida, é o que faz seu coração bater, é o que faz seu pulmão funcionar, é o que faz com que seu corpo funcione, suas células reproduzam, sem que você tenha que raciocinar para que isso aconteça. Essa é sua mente poderosa, é sua mente divina, é o seu espírito, é seu ser interior. Tá? Ele está aqui, presente, tem como sentir. Tá? Então é a partir disso aí, deste conhecimento e essa aceitação, é que todo o resto da filosofia é exposto ao mundo. Porque se eu tenho esse ser e essa força, e se ela pode me dar o que eu focar, esse entendimento e essa compreensão já me dá a fé suficiente e a autoconfiança suficiente, que vai ser a terceira lição, fé e autoconfiança, para que eu continue focando persistentemente no meu objetivo até que ele possa se tornar parte desse eletromagnetismo, dessa energia que eu emito 24 horas por dia, e a partir daí as pessoas, seres e coisas corresponderem a essa energia que eu estou emitindo. E o interessante é que você não precisa estudar ou aprender o que eu estou falando para fazer isso, né? Todo mundo faz isso constantemente, 24 horas por dia, tá? Tá todo mundo, você agora que está me escutando, você está emitindo sua própria energia, é o seu DNA espiritual. Você está emitindo essa energia tem uma informação que são os seus pensamentos e suas crenças, que é o que a gente chama de desejo constante, e isso está sendo emitido para tudo em sua volta, nos seus móveis, nas pessoas na sua volta, em tudo, no seu animalzinho, e tudo isso está te correspondendo às suas expectativas que você espera. Então, se a partir de agora você tomar a decisão de mudar a forma que você vê a vida e começar a imaginar do jeito que você realmente quer que ela aconteça, ao ponto de interiorizar e sentir isso dentro de você, e se você estiver preparado para as mudanças que virão, porque é lógico, se você muda a sua energia interior, você tem que estar preparado para mudar de relacionamento, mudar de emprego, mudar de tudo, porque você mudou a sua vibração. Então as coisas tendem a mudar. Então normalmente a pessoa começa a travar isso, porque na primeira vez que a pessoa começa a ter uma energia diferente, que vem uma ideia, poxa, eu vou largar essa pessoa, que essa pessoa não serve para mim, ou vou fazer tal coisa, eu vou estudar tal coisa que isso é melhor, vou largar tal emprego, vou buscar tal coisa, que represente uma mudança, a pessoa trava o crescimento. Por que ela trava o crescimento? Porque ela não quer mudanças. O hábito, né? Seus neurotransmissores já estão habituados com as mesmas bioquímicas, com os mesmos sentimentos, por mais ruins ou tristes ou depressivos que sejam, você acostuma com isso. Seus neurotransmissores, seus hábitos, as células acostumam com isso e reproduzem isso constantemente, até que vire uma doença, até que venha a morte, né? Mas enfim, o que nós temos que entender é que justamente toda filosofia ela tem como base o princípio psicológico de que existe um poder interior, um subconsciente, que inconscientemente está fazendo com que aconteça a vida, te impulsione no seu dia a dia, nos seus relacionamentos. E isso é expresso nos resultados do seu dia a dia, tá? Então aquela velha frase que aquilo que você pensa que é, você é, ou como você se vê, você se representa para o mundo, tem como base nesse princípio do subconsciente. Por quê? Porque aquilo que você acredita ou como você se vê é aquilo que você acredita que é, ou o potencial que você acha que tem. Isso é a crença que você está emitindo, ou o pensamento que você está emitindo com fé para dentro do seu ser interior. E seu ser interior, seu subconsciente, ele obrigatoriamente vai fazer aquilo que a sua mente consciente ou seu ego permite que ele faça, ou permita que ele crie. Tá? Então, toda vez que... Então, o mais importante de tudo isso aqui é realmente você aprender, e vai ser uma das lições mais para frente, o poder de concentrar, o poder de focar em um só objetivo.
para cada área da sua vida. E não duvidar dele, acreditar, né? Aí tem várias técnicas para isso, né? Nós vamos falar mais para frente também sobre a imaginação. Você pode imaginar o seu desejo realizado. Quando você imaginá-lo, você vai ter um sentimento. Se seu sentimento for negativo ou for de ansiedade, alguma coisa nesse sentido, você sabe que você não está alinhado com o seu desejo. Então você para, pensa, escreve, tá? E esse é um trabalho diário. Esse é um trabalho que você tem que separar aí meia horinha, 40 minutos para você. É um trabalho de autoconhecimento mesmo, literalmente. Mas não um autoconhecimento de você saber só a sua personalidade ou o que está na sua mente. É um autoconhecimento de você realmente entender que você é a mais do que a sua mente e a sua personalidade. Porque só quando você entender que você é a mais do que a sua personalidade e sua mente, é que você pode começar a dominar a sua personalidade e mudar, e ser quem realmente você quer ser. Você quer ser mais calmo, ter mais paciência, ser mais focado, tratar melhor as pessoas, ser mais alegre, ser mais feliz, ser mais próspero. O que você quer? Qual a habilidade que você quer expressar na sua vida? Escreva isso no papel. Repita isso com o máximo de sentimento e emoção positiva. Ache os pensamentos que vão te alinhar com as emoções de alegria, felicidade, satisfação em relação a esse pensamento, a esse desejo. E veja o milagre, ou veja o universo trazendo todas as coisas, pessoas, seres e coisas, para que o seu desejo se realize. Você pode ver que quando a gente fala sobre uma lição, automaticamente a gente fala sobre outras também, né? Quando a gente fala sobre uma habilidade, automaticamente a gente fala sobre todas as outras, porque elas estão interligadas. Então, quando a gente fala sobre o objetivo definido, para que você possa entender a importância de você ter um sonho e de desejar e de acreditar nesse sonho, você tem que entender como funcionam as leis mentais e você tem que entender que você está fazendo isso, querendo ou não, tá? Então, a única decisão que você tem que fazer é, então tá, de qualquer forma eu estou usando o poder de Deus nesse exato momento, eu estou usando o meu poder interior e meu subconsciente, mas eu estou triste, eu tô sozinho ou sozinha, eu estou desempregado, eu estou sem dinheiro. Tá, então peraí. Então, quer dizer que esses pensamentos, esse sentimento que eu estou tendo, representa esses pensamentos. Então, eu realmente estou criando isso, eu só não tenho essa consciência. Então, eu estou criando a doença no meu corpo, eu estou permitindo que ela aconteça, eu estou aceitando isso, eu estou permitindo o desemprego, eu estou permitindo a falta de dinheiro, eu estou permitindo ficar sozinho. Porque eu estou acreditando ou focando nisso, ou aceitando isso como realidade, pensando nisso e aceitando isso. Então, de qualquer forma, você está criando sua realidade, querendo ou não. Então, o que você pode fazer? De qualquer forma, você está aqui, você tem que viver, você já está nesse corpo físico. Então, você descobre que você pode controlar a sua mente agora. Eu posso pensar no que eu quiser. Então, pensa no que você quer. Cada folha é duas, né? Cada página são duas folhas. Não, cada folha são 2 páginas. Uma página você escreve o seu desejo. O que você quer? E o porquê que você quer. E do outro lado, você escreve o que você sentiria se você tivesse esse desejo realizado. Se você completar esses 2 lados, você vai estar se alinhando. Você vai ver que você vai estar sentindo bem melhor. E pela seu sexto sentido, que é a orientação emocional, quando você sentir felicidade, alegria, entusiasmo, felicidade, satisfação, você vai estar alinhado com o que te traz isso. Então o que você tem que fazer o seu trabalho a partir de agora é como eu vou manter esse alinhamento. Porque você já sabe o que você quer, você já decidiu, já deixou claro para você mesmo, para sua própria mente, para o seu próprio coração o que você quer. Já deixou claro para a própria vida. Você já sabe da sua química mental, que você está emitindo energia constantemente, que o universo está respondendo e as pessoas estão respondendo essa energia mental, essa energia psicológica que você está emitindo agora.
E a vida está refletindo isso. Então, o que vocês fazem agora é: vou continuar pensando no que eu quero e acreditando até que minha vibração mude e comece a trazer isso que eu quero para minha vida. E aí é a hora que entra realmente a persistência, que a gente chama de persistência inteligente. Que não é uma persistência na ação, é uma persistência no sentimento. Você não persiste na ação, na atitude em si física. Persiste na fé. Porque às vezes a fé vai te guiar para o melhor caminho. Então, se você persiste numa atitude X e a fé ou sua ideia, o seu ser sentir está te guiando por outro, você não pode escutar isso porque você está focado na atitude. Então, você tem que se permitir mudar de planos, de estratégias, de atitude, desde que você não mude a sua energia de fé em relação ao seu desejo. Todos os desejos devem ser realizados, né? Tudo que você põe na sua mente subconsciente, a vida traz para você. A gente chama isso de sincronicidade, né? O universo sempre trabalha em sincronia, em fluxo. Você sempre está sincronizado com algo, tá? Você pode estar sincronizado com a doença, com a pobreza, com a decepção, com a infidelidade, ou você pode estar sincronizado com a alegria, com a felicidade, com o prazer, com a emoção, né? Isso vai depender somente de você. E aqui há uma grande questão, porque além do Napoleão Hill descobrir que as pessoas mais bem-sucedidas tinham desejos e sonhos e acreditavam neles, ele ainda conclui que todo mundo que não tinha sucesso não tinha nem desejos, nem sonhos e nem acreditavam. Os que tinham não acreditavam. Então ficou muito claro para ele, e ele separou o mundo entre pessoas que acreditam nos seus próprios sonhos e têm sonhos, e pessoas que não acreditam nos seus sonhos ou não têm sonhos. Porque aí está toda a diferença. Porque se o universo, o seu próprio subconsciente, trabalha a seu favor nesse exato momento, te impulsionando a agir e a ter atitudes, e a compreender e a ver a vida da forma que você precisa para que seu desejo se realize, nesse exato momento você pode decidir sonhar um sonho, um objetivo de algo que realmente, se realizado, vai trazer essa satisfação. E se você aprende que você pode conseguir alinhar pela sua própria vontade, o seu próprio desejo ou intenção de alinhar, é simplesmente: eu quero alinhar meu pensamento com minha crença. Pronto! Eu quero alinhar os meus pensamentos às minhas crenças. Eu quero pensar e acreditar no que eu estou pensando. Eu quero desejar e acreditar que isso possa acontecer. Então trabalhe isso na sua mente. Isso é um trabalho diário. A fé é praticada. Você desenvolve o poder de ter fé. Você desenvolve o poder de focar e acreditar naquilo. E isso vira um imã para você em relacionamentos, em seres, pessoas e coisas. Mas ter um objetivo ou ter um sonho não é qualquer tipo de sonho, qualquer tipo de objetivo. Não pode ser um objetivo: eu quero ganhar dinheiro, eu queria ganhar dinheiro, eu queria ter tal corpo, eu queria fazer tal coisa. Não é esse tipo de sonho ou de desejo que nós estamos falando, tá? Nós estamos falando de um desejo claro, sabe? De uma intenção definida. Eu quero isso, isso me faz bem, isso me faz feliz, vai trazer prosperidade, alegria, saúde, paz para mim e para todos os envolvidos. É uma coisa boa, eu quero isso. Isso é bom para mim, isso é bom para a humanidade, isso é bom para aqueles que estão envolvidos. É um sentimento de desejo realizado mesmo, tá? Eu falo de um desejo: eu quero isso, tá? Não sei se é complicado, porque palavras normalmente não expressam o quanto a gente gostaria, né? Ou o que a gente realmente gostaria de dizer com elas, tá?
Eu posso falar Deus sobre Deus aqui e um pastor pode falar sobre Deus. Às vezes nós podemos utilizar até a mesma palavra. Quando a gente fala que Deus é amor, que Deus é o interior, que Deus está em tudo, nós podemos até falar as mesmas frases. Mas o meu Deus está em tudo é totalmente diferente do dele, né? Então por aí você vê que palavras normalmente não conseguem passar todo o conceito que a gente precisa, né? O que está por trás do sentimento, a simbologia, né? Da ideia que a gente quer passar para o outro, né? Então essa é a segunda lição, né? Tenha um desejo, ponto. Acredite nesse desejo. A forma que nós vamos fazer isso acontecer vai variar de pessoa para pessoa, mas sempre é a mesma equação. Desejo definido, sonho claro e fé, ou sentimento de realidade, ou acreditar, ou permitir que isso aconteça. Mas o mais interessante aqui, se você quiser ignorar isso tudo agora que nós falamos, você pode ficar só com o princípio psicológico da autossugestão, que é sobre o subconsciente, né? Você é sugestionado ou se autossugestiona o tempo inteiro. É o princípio do hipnotismo, né? Quando o hipnólogo te sugestiona a fazer tal atitude e você aceita naquilo ali porque sua mente consciente, teoricamente, esteja adormecida, então ele teria acesso a esse subconsciente e teria o comando sobre você. Eu não acredito muito nisso não, tá? Eu acho que isso é mais uma teoria, nesse sentido de hipnotizar a pessoa ali de palco, de assim, mas que existe uma autossugestão e uma hipnose automática, intrínseca no ser, mas que isso é uma coisa muito de cada ser, né? Aceitar isso. Você está utilizando o subconsciente a todo momento. Você está se autossugestionando a todo momento. 24 horas por dia você se autossugestiona. Essa autossugestão, que são os pensamentos que você pensa e acredita que são reais, estão sendo emitidos para o seu subconsciente e seu subconsciente está refletindo isso nos seres, nas pessoas, em tudo em sua volta, fazendo com que isso aconteça. Mas, além disso tudo, dessa questão universal, dessa questão energética, tem uma questão mais psicológica, que é uma questão da autossugestão no sentido da atitude em si, né? Você consegue sugestionar, dependendo daquilo que você colocar para dentro da sua mente subconsciente, a ter um certo tipo de atitude, né? Mas isso ainda é igual eu estou te falando, isso é uma questão muito que tem que ser refletida, porque você pode ser levado a ter uma atitude, a repetir uma atitude que não seja verdade para você, não te traga bons sentimentos. E o que nós estamos falando é justamente o contrário, é em relação a ter atitudes ou pensamentos que te tragam bons sentimentos, né? Mas todos aqueles que têm desejos e acreditam nos seus próprios desejos, seus desejos acabam se realizando, né? Olha que interessante o que ele fala do subconsciente. O subconsciente pode ser comparado a um magneto, ou seja, a um ímã, né? E quando está vitalizado e inteiramente saturado com qualquer propósito definido, tem uma tendência decidida para atrair tudo o que é necessário para a realização desse propósito. As coisas semelhantes se atraem. Pode-se ter a prova dessa lei em cada folha de grama, em cada árvore, em cada crescimento.
os homens estão sujeitos à mesma lei da atração. Olha que interessante. Inevitavelmente, atrairemos as pessoas que se harmonizam com a nossa própria filosofia de vida. Sendo isso verdadeiro, ninguém pode deixar de reconhecer o que há em vitalizarmos a nossa mente com um objetivo principal definido, que atrairá para nós pessoas que serão de grande valor para as nossas realizações, e nunca um obstáculo. Supõe o leitor que o seu objetivo definido esteja muito acima da sua atual situação. O que fazer? É um direito seu. É seu dever ter elevadas aspirações na vida. Deve a si mesmo e à comunidade em que vive estabelecer um alto nível de vida. Então, essa segunda lição, para encerrar, se trata disso. Se você é um ser criador que está criando com seu subconsciente nesse exato momento, você pode decidir, por livre escolha sua, por decisão sua, a começar a colocar para dentro dessa mente subconsciente coisas que você realmente quer que aconteça. E isso a gente chama de objetivo principal definido, né? Tenha objetivos, tenha desejos para cada área da sua vida, né? Divida sua vida em áreas, tá? Divide sua vida em relacionamento, trabalho, dinheiro, saúde. Divide, pega uma folha e coloca, né? Aí no relacionamento, qual que é o seu objetivo principal para um relacionamento? O que você quer de uma pessoa? Deixe isso claro para você, escreva isso. Às vezes você nunca fez isso, você vai ver tanto que é libertador. O que você deseja? Como é o corpo da pessoa que você deseja? Como é a personalidade? Como é as atitudes? Como é o espírito? Como são as crenças? Que é muito importante. Agora você já sabe que as crenças dominam as atitudes da pessoa. Então, quando você decide a crença, né, a personalidade que a pessoa que você quer tenha, você está deixando claro para o universo o que você quer de uma pessoa, de um relacionamento. Assim que você deixou claro do jeito que você quer uma pessoa, ou ser um relacionamento, do outro lado, você escreve se você tivesse esse relacionamento, como você se sentiria, né? Ou o que você estaria fazendo? Se eu tenho esse ser, eu estaria sentindo assim, assado, eu estaria fazendo isso. E se envolva nessa escrita. Você vai ver que no final, quando você chegar no final da página, você vai estar sentindo uma emoção super positiva. Isso a gente chama de fé, de entusiasmo. A partir de então, já foi criado aquilo. Tá vindo, essa pessoa que você escreveu tá vindo para você. O que você tem que fazer agora é manter essa vibração. Lembra que no final, quando você chegou lá no final, você sentiu uma vibração positiva? Essa vibração é o ímã ou o magneto que o Napoleão Hill fala, que tem dentro do nosso subconsciente, que vai atrair as experiências que nos levarão a realizar as pessoas. Então, a partir de então, você vai ser levada a reencontrar ou encontrar esse ser que você quer, né? Então, o universo precisa alinhar isso, tá? Precisa alinhar as infinitas possibilidades e probabilidades para que esse encontro aconteça. Isso pode levar um tempo, não tem um tempo certo. Pode ser uma semana, um mês, 10 anos, 20 anos. E o que vai depender é justamente da sua crença e da sua fé em manter o foco no sentimento de realização. Isso já está realizado. E podemos fazer isso com tudo. Você pega uma folha e escreve trabalho. Qual o seu objetivo? Como você quer trabalhar? Né? O que te deixaria feliz fazendo? Como seria isso? Né? Então, assim que você decidiu como seria o trabalho da sua vida, do outro lado você escreve como você se sentiria se já estivesse nesse trabalho, quais seriam suas atitudes diárias. E faz isso em relação a tudo, relacionamento, trabalho, saúde, dinheiro. E se eu tivesse tanto,
Eu gostaria de ter objetivo com o dinheiro, eu gostaria de ter tanto na minha conta. O que eu faria se eu tivesse esse dinheiro? E sente a realidade e mantenha isso. E a partir daí, o que você tem que entender é que o universo não vai fazer a pessoa ou o dinheiro aparecer na sua frente ou aparecer na sua... Essa que é a grande questão. Isso não é um pensamento mágico nesse sentido. Isso é um pensamento mágico no sentido de que as coisas vão se alinhando para que isso aconteça, né? Então, para que você encontre a pessoa que você realmente colocou, primeiro você tem que vibrar, né? As coisas semelhantes se atraem para se harmonizar, não é? Então você tem que vibrar a energia de uma forma que sua mente seja aberta às ideias e às impulsões do seu subconsciente, porque você vai ser impulsionado a isso, né? Você vai ser impulsionado a ter o dinheiro que você quer. Nisso tem a ver com prestar serviços, com personalidade, com trabalho, com várias outras questões envolvidas no nosso dia a dia, tá? Mas isso é muito interessante. Então, tendo agora esse conhecimento, ou sabendo dessa força interior, que muitos chamaram de subconsciente, que nada mais é do que o seu ser espiritual, o seu anjo de guarda, o seu guia, quem é você espiritualmente falando, essa parte superior sua, o seu eu superior. Então você sabe que ele está ali, você sabe do relacionamento dele com sua mente consciente. Você sabe que tudo que você focar e desejar, esse ser interior se tornará um magneto, um imã, atraindo seres, coisas, experiências para que a realização aconteça. E o seu trabalho é desejar, aceitar isso dentro do seu coração e focar nesse sentimento de realização. E a partir daí, então, está pronto a ser impulsionado a agir para que esse objetivo seja realizado em sua vida, né? Então terminamos aqui a segunda lição, o objetivo principal definido, né? O porquê de ser tão importante a gente ter sonhos, porque na verdade a vida é feita de sonhos e de ideias, e aqueles que se permitem sonhar ou ter ideias e acreditar em si mesmo, conseguem tudo o que querem, né? Conseguem realizar os seus desejos. Então, mais um recadinho, de qualquer forma, esse livro é perfeito, tá? Perfeito, como eu já falei de outras vezes, no outro vídeo. Esse aqui é meu livro de cabeceira, a gente deve ter lido ele umas 4, 5 vezes. É um autoconhecimento, um autodesenvolvimento constante. Cada vez que você pega ele para ler, você entende coisas que você não tinha entendido. São escritas profundas, é uma leitura gostosa, não se assuste pela grossura, como eu disse. É uma leitura boa e gostosa de fazer porque é uma viagem interior, né? Ele te leva a um autoconhecimento, a uma autoviagem, a uma auto-reflexão. Isso te traz benefícios, você sente isso no seu coração enquanto você lê o livro, você se sente melhorando com o dia, você se sente autoconfiança, né? Se sente valorizado, você se sente com novos desejos, com novas vontades de fazer as coisas se realizarem, tá? Então, gente, comprem esse livro, leiam, dê de presente para aqueles que você acha que precisa, né, de um autoconhecimento, de um autodesenvolvimento, ou precisa mudar de vida, tá? O link provavelmente deve estar aqui na descrição do vídeo, tá? Em algum local deve colocar o link para que tenha acesso direto à compra do livro. E no mais, se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e vamos nos comunicando, tá? Aqueles que já tiverem esse livro, quiser perguntar ou me contar ou perceber algo que eu ainda não percebi, que é lógico, como eu te falei, quando eu ler de novo eu vou perceber outras coisas. Então você, na sua perspectiva única, você vai ler esse livro e você vai perceber coisas nele que eu não percebi. E você vai poder me contar ou contar para outras pessoas, enfim, passar o conhecimento para frente, que é o que é mais importante, passar o conhecimento para frente, tá? Então um abraço para vocês. De coração mesmo, eu desejo sucesso, felicidade, eu desejo que vocês realmente assumam o controle da própria mente, né, das próprias crenças, e que
pensem mais naquilo que desejam do que no que não desejam. Lembrando que todo pensamento é uma semente, é um desejo para Deus, para o universo, para a fonte da vida, para a sua própria vida. Cada pensamento é uma sementinha que vai ser plantada na sua mente subconsciente e que, se ela for regada, ela pode trazer frutos. Mas se essa semente ou esses pensamentos forem pensamentos ruins, podem trazer frutos ruins. Mas se você decidir ter bons pensamentos e acreditar neles, pode ter certeza que o seu futuro será o sucesso, a felicidade e a satisfação. Um abraço para vocês. Namastê.